Olá, bom dia. Hoje nós estamos dando início a mais um dia de aula. Nosso tema é fé. Vamos iniciar um tema, nossa terceira aula, nosso terceiro tópico, que é fé. E esse é um tema de suma importância na vida do cristão, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E é uma palavra tão pequena que tem um grande significado na nossa vida, porque um dos avanços que virão na nossa vida depende dessa palavra ser exercida na nossa vida. Mas, você pode falar, eu tenho fé. A fé sempre fez parte da minha vida, mesmo antes de eu servir a Cristo. Ok. Mas a fé em que ou em quem? Se você parar para perguntar a uma pessoa na rua, ela vai falar que tem fé. Mas às vezes ela tem fé em algo errado, algo que não vai proporcionar a ela uma vida com abundância. Então, às vezes a pessoa tem fé no dinheiro, ela tem fé em outros deuses, tem fé na força de suas mãos, ela tem fé em diversas coisas, ela acredita, porque a fé é o quê? É ter certeza, acreditar em algo. Então, todas as pessoas têm fé. Pessoas que estão na presença de Deus, pessoas que não estão, elas se agarram em algo, se apegam em algo, né, em busca dos seus objetivos. E quando nós vamos para algum lugar, tomamos um ônibus, vamos fazer alguma coisa, a gente tem certeza que vai chegar naquele local, a gente tem uma fé, né, uma fé natural. Eu vou colocar, vou fazer uma comida e vai ficar pronta, ficar perfeita. É uma fé natural. Você sabe que você vai fazer algo que você pode fazer com as suas mãos. Quando eu posso fazer coisas pelo meio natural, não é fé. A fé é algo sobrenatural. É quando eu creio, mesmo não estando vendo, mesmo aquelas circunstâncias estejam dificílimas, é algo que eu não consigo solucionar, mas eu creio que o meu Redentor, ele vai me ajudar a solucionar essa situação. Ele vai me dar uma estratégia. Muitas das vezes ele não vai tirar você da situação, tirar você do problema, mas ele vai te dar estratégias para passar por essa situação, por essa adversidade. E isso é ter fé, é você acreditar. Quando você está orando por aquele seu parente, você não está vendo nada, né? Aparentemente aos seus olhos você não está vendo nada, mas você sabe que o Senhor vai trazer ele no momento certo. No momento de Deus, na hora de Deus, ele vai vir. Então isso é muito importante, a gente ter fé. O cristão não pode se mover sem fé, porque a fé é uma certeza. E se o cristão não tem fé, ele tem dúvida, ele tem medo. E isso não é legal, não é importante e relevante para o cristão. O cristão ele tem que ter certeza, ele vive de certezas, ele vive de fé. Então nós temos que estar vivendo pela fé, crendo no Senhor, crendo que Ele vai fazer, mesmo nós não estamos vendo, não estamos vendo nada, mas a gente crê que Ele vai fazer. Vamos lá em Hebreus 11, para a gente começar a primeira referência de hoje, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que a gente não vê. Então, você tem um firme fundamento, você tem uma certeza que você está esperando, que você está ali, mas que vai acontecer. Mesmo aos olhos naturais você não esteja vendo, mas você crê. Você crê no seu Deus, você crê que Ele pode fazer. E aí você crê naquele sacrifício da cruz, né? Por isso que você está aqui hoje, porque você creu que Ele morreu na cruz para te salvar, levou sobre si todas as nossas dores. Então, isso é fé, é você acreditar. Nós precisamos estar na presença de Deus tendo fé. Nós não podemos duvidar, nós temos que ter certeza, porque senão nunca vamos alcançar um nível maior em Deus. Nunca nós vamos o quê? Romper, porque a gente tem dúvida, a gente tem medo, não tem fé. E um exemplo de fé, de medo aqui que nós temos também, é em Mateus 14. Abre aí em Mateus 14, 25, que diz assim: A fé mais a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo.
Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Então isso aqui é tremendo, porque os discípulos estavam com Jesus, viam os milagres de Jesus, e naquele momento em que Jesus estava sobre as águas, eles acharam que era um fantasma e tiveram medo. E quando Jesus falou, eles ainda tiveram medo. Pedro foi o mais ousado, que ainda foi falar com Jesus e quis andar sobre as águas. E ele até conseguiu. Mas no meio do caminho, as distrações, o vento, o medo, fez ele perder a fé. E aí ele afundou. E Jesus fala, né? Por que duvidaste? Então, muitas das vezes, nós não alcançamos algo, nós não fluímos na presença de Deus porque a gente duvida. A gente está indo muito bem, fluindo bem, mas aí vem uma distração, vem um vento, vem alguma coisa, tira a nossa atenção e a gente perde a fé. A gente acha que não vai acontecer mais. A gente acha que o Senhor não tem capacidade para fazer. E aí a gente acaba colocando as nossas mãos para fazer. Porque, eu esperei no Senhor, o Senhor não fez, eu vou fazer do meu jeito. E aí ele acaba afundando. É isso que a palavra quer nos dizer. Que muitas vezes nós estamos com fé. Mas às vezes o vento vem, a tempestade vem, a adversidade vem e a fé vai embora. Ou seja, a fé era pequena. A pessoa duvidou. Então, isso nos mostra o quê? Que nós precisamos estar na presença de Deus, mas não duvidar. Esses discípulos estavam na presença de Jesus, estavam com Jesus, mas duvidaram, não tiveram fé suficiente. Os discípulos que viram tantos milagres. Então, hoje não é diferente. Muitas vezes a gente está na presença de Deus, está ali adorando, mas a gente duvida, a gente não crê no poder de Deus. A gente não crê que pode mudar o quadro, mudar a situação. E isso vai de acordo de pessoa para pessoa, de acordo com a fé que ela tem. Muitas vezes você vê vários testemunhos na igreja porque a pessoa teve um ato de fé. Ela creu que o Senhor poderia fazer infinitamente mais e o Senhor foi e concedeu para aquela pessoa. Assim como foi com Ana. Ela teve fé, ela creu que só Deus ia poder solucionar o problema dela. E ali ela foi agraciada. Então, muitas das vezes, nós não chegamos a um determinado objetivo, não chegamos até o nosso propósito, até o nosso foco, como você queira falar, porque a gente não tem a fé suficiente. A nossa fé é superficial. Quando tá indo tudo bem, eu tenho fé, mas quando começar tudo errado, eu vou fazer do meu jeito. E as coisas não muitas das vezes, para nós colocarmos a mão. Claro, coisas naturais que nós podemos resolver, nós vamos resolver. Mas coisas que são do meio sobrenatural, nós temos que crer que o Senhor vai fazer. Orar e crer. Não adianta só orar e não crer. Você tem que realmente orar e acreditar que o Senhor pode fazer. Então, vamos ler Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Também é tremendo. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17, que diz assim: De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então a fé vem pelo ouvir. Eu preciso estar ouvindo a palavra, eu preciso estar aprendendo a palavra, eu preciso aprender e ouvir. Por isso que é importante eu estar em comunhão, estar indo para os cultos, ouvir a palavra, porque ali, eu vou estar ouvindo e a fé vai vir. Eu estou aqui apresentado, estudando, eu estou aprendendo, então a fé vem pelo ouvir. Então é muito importante que a gente ouça a palavra de Deus, Não só apenas escute, mas ouça, deixe a palavra entrar
dentro de nós, para a palavra poder nos purificar, para a palavra nos limpar, porque o que vai nos libertar é a palavra. Então nós precisamos ter fé, e a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então a gente pode, né? Nós devemos ter fé. Precisamos estar na presença de Deus com fé, porque a fé tem um grande poder, é algo sobrenatural. Então a gente precisa exercitá-la, precisa exercitar todos os dias, a todo momento. A gente crê que o nosso Redentor está vivo, que Ele sacrificou por nós, que Ele está conosco, que nós somos mais que vencedores e que Ele quer que nós tenhamos uma vida com abundância. Então é muito importante, a gente não pode deixar de crer. Então vamos lá, 1 Pedro, anota aí a referência, hein? 1 Pedro 5:7, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso aqui é muito importante, porque a ansiedade atrapalha a fé. Então temos que lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações, todas as nossas limitações. Temos que entregar para ele, para que ele possa trabalhar na nossa vida. Porque ele pede para lançar sobre ele todas as vossas ansiedades, porque quando a gente está ansioso, a gente não consegue ter fé. A pessoa ansiosa, ela não consegue focar, ela não consegue acreditar no que o Senhor pode fazer. Então ela começa a criar meios para resolver aquele problema. Assim como Sara e Abraão, eles começaram a arrumar meios para resolver o problema que eles tinham, né? O problema não, para tentar chegar rápido ao propósito, digamos assim. E muitas das vezes nós queremos dar o nosso jeito, porque nós estamos ansiosos para a promessa chegar, estamos ansiosos para chegar ao propósito, estamos ansiosos para chegar ao foco. E aqui o Senhor fala para lançar sobre ele a ansiedade, porque a ansiedade vai atrapalhar a fé, porque você não vai botar sua fé em ação, porque você quer resolver do seu jeito. E muitas das vezes aquele seu jeito é até o jeito certo, mas não é naquela hora. Às vezes você está até agindo pelos métodos certos, mas não é naquela hora. É a hora de, às vezes, você esperar, recuar, esperar a voz de comando. Por quê? Naquela passagem ali que Jesus fala com Pedro, Pedro vem, é uma palavra profética, é uma voz profética. Então nós temos também que estar ligado nisso, de ouvir a voz de Deus, a voz profética. Nós temos que ser direcionados pela voz profética. Nós não podemos fazer as coisas por nossas mãos, por nossa mentalidade. Nós temos que ser direcionados pelo Espírito. E muitas vezes as pessoas ficam tristes, desanimadas, porque elas vão fazer com suas próprias mãos. E aí às vezes elas estão passando pela consequência daquilo que ela fez fora do tempo. Mas eu não fiz nada de pecado, não fiz nada errado, mas às vezes você agiu com as armas certas no tempo errado. Então não vai surgir o mesmo efeito se você esperasse o tempo certo para agir. Então isso é fé, é esperar o tempo. E aí a ansiedade atrapalha. Então por isso que o Senhor fala aqui que a gente tem que lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Então isso é fé. É muito difícil uma pessoa ansiosa entregar tudo, mas aqui a palavra está dizendo que é para lançar sobre ele, que ele vai resolver. Então, se você está ansioso, está preocupado com alguma coisa, lance hoje, para que você possa colocar a sua fé em ação e ver o sobrenatural de Deus. Então, vamos continuar aqui, né? Vamos ver Romanos 10:17, de novo. Romanos 10:17. Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir é pela palavra de Deus. Então a fé vem pelo ouvir. Anota aí que a fé vem pelo ouvir. Precisamos ter fé. Precisamos ter confiança. A dúvida vai só atrapalhar. E a dúvida não é de Deus. Que a palavra de Deus diz que o cristão tem que ser o que? Sim ou não. A gente não pode ficar em meio termo. Então vamos continuar aqui, né, lendo aqui algumas referências que são de suma importância também.
1 Pedro 5:9, que eu acabei de ler 5:7, mas vamos ler 5:9. Deixa eu ver aqui. 1 Pedro 5:9. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, resistir firmes na fé. Fé em quem? Em Cristo, no nosso Deus. Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre todos os nossos irmãos no mundo. Ou seja, todos os cristãos, eles passam por aflição, porque Jesus falou que no mundo teríamos aflições, né? Mas que nós precisaríamos ter bom ânimo. Então, nós precisamos estar firmes na fé. Porque nossos irmãos, nossos conhecidos cristãos, eles passam por adversidades. Às vezes não é a mesma que a sua, mas ele está passando por uma adversidade, está passando por algo que ele tem que exercitar a fé dele. Então, isso é muito importante, de lançar e ficar firme na fé. Não deixar a fé esmorecer, assim como Pedro naquela situação. Ele duvidou, ele ficou com medo, ele se distraiu. Muitas vezes nós nos distraímos com o que ouvimos, como nós aprendemos com mente, né? Na aula sobre mente. Às vezes nós estamos vendo demais, estamos ouvindo demais, estamos em locais que não são propícios para a nossa fé ser exercitada, para que nós tenhamos fé. Às vezes estamos no meio de pessoas murmuradoras, pessoas incrédulas, então você vai acabar sendo incrédulo também, duvidando também. Será que Deus vai fazer? Será que é possível? Sendo que para Deus nada é impossível. Então, muitas das vezes, essas coisas externas também contribuem para a nossa fé ser diminuída, para que nós comecemos a duvidar. Então, vamos lá, Isaías 40:31. Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, os que esperam no Senhor, né, obterão novas forças, correrão e não se cansarão. Então, os que esperam. Então, a palavra vai dizer o quê? Para a gente esperar, para a gente lançar sobre a ansiedade sobre ele. Isso é o quê? Ter fé. É você esperar. Não, eu não vou fazer isso com as minhas próprias mãos. Não vou fazer isso agora. Não vou falar isso agora. Não vou tomar essa decisão agora. Eu tenho fé que o Senhor vai me dar uma resposta. Eu tenho fé que o Espírito Santo de Deus vai me direcionar. Então, isso é ter fé. Né? Os que esperam no Senhor, aquele que espera, aquele que lança ansiedade no Senhor, ele tem fé que o Senhor vai fazer infinitamente mais na vida dele. Então é muito importante a gente ter fé, acreditar, mesmo que não esteja vendo as circunstâncias. Ah, mas eu tô vendo todo dia aquela situação, tô passando por aquela situação. Claro, você está vendo, né? Você tem olhos, você tá ali no problema, você tá vendo a situação. Mas mesmo que você esteja vendo aquilo ali, você sabe o que o Senhor pode fazer, o que o seu Deus pode fazer. Por mais que você esteja passando naquela situação e você esteja vendo, né? Você não vai ser leviano dizer que você não está vendo a situação. Claro que você está vendo a situação. Só que você crê que aquele quadro pode ser mudado. Que aquele quadro o Senhor vai fazer algo para aquela situação mude. Ou que aquela situação melhore. Ou que você tenha estratégia. Às vezes você não vai mudar a pessoa, mas você vai mudar a sua forma de reagir ao que a pessoa faz ou ao que a pessoa fala, né? Às vezes aquilo você vai começar a blindar o teu coração para você não se magoar com aquilo, e aí você já está tendo estratégia, o Espírito Santo de Deus já te dando estratégias para poder passar. E isso é muito importante. A fé nos ajuda nisso também. A gente crê que nós vamos ser uma pessoa melhor, que nós estamos mudando, estamos melhorando, estamos sendo transformados pelo poder da palavra. Então é muito importante. Hoje em dia, na nossa vida, né, que nós temos no nosso dia a dia, com todas as diversidades no mundo, com tanta coisa acontecendo no mundo, aquele que não tem fé, ele não vai suportar. Ele não vai suportar a caminhada, o que não tem fé, porque estamos no final dos tempos já, né? Jesus já está às portas. Então, aquele que não tem fé em Cristo, não tem certeza da sua salvação, ele não vai suportar a caminhada.
Por isso que nós estamos aprendendo sobre fé, que a fé é muito importante na vida do cristão. O cristão sabe que tudo que está acontecendo no mundo ali em volta, mas ele serve a Cristo. Ele já tem a sua vida com Cristo, já tem a sua salvação garantida, já tem a vida eterna. Então ele crê. Independente do mundo aí fora, né? Tá batendo cabeça, pessoas atormentadas com medo, mas você sabe quem você crê. Então a fé hoje é fundamental. Nesses últimos tempos, o cristão ele precisa ter fé. Ele precisa estar agarrado em Jesus. Ele precisa estar totalmente em Deus. Porque hoje os dias estão sendo maus e quem não tem fé não consegue suportar. Então, vamos para o próximo vídeo para continuar nossa aula sobre fé.